As últimas luzes do dia se apagavam suavemente sobre as colinas ao redor de Sarepta. O vento frio do entardecer dançava por entre as pedras e varria a poeira das trilhas secas. Num vilarejo simples, entre casas de barro e ruas estreitas, uma mulher viúva caminhava devagar, com os passos pesados e o olhar perdido no chão. Em uma das mãos, carregava 2 gravetos miúdos, tampouco diante de uma fome tão grande. Ela era uma mãe. Seu único filho, um menino magro de olhos fundos, aguardava em casa. Havia dias que o estômago do garoto gritava por algo que não vinha. A farinha no pote minguava a cada refeição e agora restava apenas um punhado. Insuficiente, mas tudo o que tinham. Naquele dia, a mulher saíra decidida. Prepararia um último pedaço de pão e esperaria pela morte, resignada, como quem se despede lentamente da vida. Enquanto seguia para casa com seus gravetos, uma voz a chamou. "Senhora", disse um homem, com o rosto queimado de sol e olhos de esperança. "Pode me trazer um pouco de água para beber?" Ela parou por um momento, surpresa com o pedido. Água não era abundante, mas ainda podia compartilhar. Assentiu com um leve gesto e virou-se para ir buscar. Então ele falou novamente. "Por favor, traga também um pedaço de pão." Ela se virou, com o coração apertado, encarando o desconhecido. Havia algo em sua voz que trazia calma, mas o pedido parecia impossível. Ela respondeu com tristeza. "Menos juro pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão. Só um punhado de farinha num pote e um restinho de azeite numa botija. Estou apanhando 2 gravetos para preparar nossa última refeição para mim e meu filho. Depois morreremos." O homem a olhou com compaixão, mas também com firmeza. A fé brilhava em seu semblante como uma chama que o deserto não apaga. "Não tenha medo", disse ele. "Faça primeiro um pequeno bolo para mim, com o que você tem. Depois prepare algo para você e seu filho. Porque assim diz o Deus de Israel, o pote de farinha não se acabará e a botija de azeite não secará, até que o Senhor traga chuva novamente sobre esta terra." A mulher não sabia quem era aquele homem, não sabia que era o profeta Elias, enviado por Deus. Mas havia algo naquelas palavras que penetrava fundo. Parecia loucura cozinhar o último alimento para alguém que havia acabado de aparecer. Mas a paz que aquela voz trazia era maior que o medo que apertava o peito. Ela respirou fundo e deu um passo de fé. Na pequena cozinha de barro, ela acendeu fogo com os gravetos e preparou o bolo como havia dito o estranho. O azeite escorreu devagar, como se hesitasse, mas não faltou. A farinha formou uma massa modesta, mas suficiente. E ela levou o pão quente até Elias, observando seu rosto marcado sorrir gentilmente ao receber. Com o coração ainda pulsando forte, ela voltou ao pote. E então viu, ainda havia farinha, ainda havia azeite. O suficiente para mais um pão, depois mais um. E no dia seguinte, ainda estavam lá. Os olhos de seu filho se encheram de esperança quando ela lhe deu de comer aquele dia e nos dias seguintes. A fome foi embora e em seu lugar crescia uma fé fervorosa, alimentada não só por pão, mas pela certeza de que Deus via a necessidade deles. Que Deus não se esquece da viúva nem da criança faminta. A mulher passou a ouvir Elias contar sobre o Deus de Israel, um Deus que cuida, que supre, que responde à fé mais simples com milagres grandiosos. Ela aprendeu que fé não é ausência de medo, mas a coragem de obedecer em meio à escassez. "Eu pensei que tinha chegado ao fim", ela disse uma tarde a Elias com o filho brincando ao seu lado. Mas foi ali que Deus começou. Mesmo quando a chuva ainda não havia caído, mesmo quando havia silêncio em cada esquina e o céu parecia fechado, aquele lar respirava esperança. O milagre do pão e do azeite se repetiu cada manhã, sustentando corpo e alma. E eles viveram, não apenas de alimentos, mas da convicção de que o Senhor é perto dos que o buscam com coração sincero. Hoje, como aquela viúva, muitos têm apenas um punhado de farinha e um restinho de azeite. Em tempos de crise, solidão ou escassez, pode parecer que o fim chegou, mas Deus continua sendo o mesmo. Quando damos a Ele o pouco que temos com fé, abrimos espaço para seu muito, sua provisão, seu cuidado, sua presença. Porque ainda hoje, o pote de farinha não se acaba e a botija de azeite não seca, onde mora a confiança no Deus que nunca abandona.